porque se a gente entrar antes, pelo menos a gente tem um ponto só. Mas e como é que tu sabe quando é que ela começou a contar? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Acho que já estamos no ar, então atenção pessoal, nós estamos entrando aqui no nosso pequeno roteiro para dar o boa tarde oficial ao pessoal. Vamos agora? Boa tarde, gente. Estamos ao vivo na Rádio Supersônica. Está no ar o Terapia do Dia. Sejam todas e todos muito bem-vindos e vindas. Terapia do Dia é um programa de conversas, debates e muita informação sobre terapias integrativas e sistêmicas. Este campo das terapias que nos oferece um mundo de alternativas para a saúde e o bem-estar. Terapia do Dia é uma produção da Lud Comunicação e da Rádio Supersônica, que tem o oferecimento da Sala Terapêutica. A apresentação, Letícia Wolff e André Pares. E na mesa de som, a Mari Move. Os contatos do programa podem ser feitos pelo WhatsApp da rádio, que é o 55 Brasil 51 996 53 7474. Nós estamos ao vivo pelas ondas na rádio web, que é a Rádio Supersônica, a rádio online mais escutada do Rio Grande do Sul, e estamos ao vivo também na live do Facebook da rádio. Vai lá no Facebook, procura Supersônica Rádio, nós estamos lá e as mensagens, dicas, abraços e beijos podem ser enviados nos comentários da live no Facebook também. Estamos na 6ª temporada do programa, nessa parceria da Sala Terapêutica com a Rádio Supersônica. E muito contentes com a participação desses colegas ilustres que são referências em suas áreas. Então, sejam muito bem-vindas. Peraí que eu troquei os nomes aqui. Terapeuta Bernardete Panseri, Cleópatra Magalhães e terapeuta Delcino Magalhães, bem-vindo. Isso, e a Cleópatra como consultora, isso é importante dizer, porque a gente vai conversar também sobre se tem ou não e como é que é a diferença de atendimentos de uma consultora e de uma terapeuta. Isso, perfeito. Então tá, gente, que bom que vocês estão aqui nesse nosso segundo programa. Bernardete, direto do Porto, de Portugal, Delcino, de Montenegro, Triunfo, interior do Rio Grande do Sul, e a Bernardete, direto de Florianópolis. Então, vamos ouvir as vozes dos nossos convidados. Cleópatra, tudo bem? Oi, tudo bem? Por cá tudo ótimo. Agradecer mais uma vez estar aqui convosco, é um prazer muito grande. Obrigada, Letícia, André, aos colegas também, Delcino e a Bernardete. Um obrigado também muito especial à Mari, que torna este programa também possível, que está nos bastidores. E um obrigado também muito especial a todos quantos nos ouvem. Muito obrigada. Muito bem, obrigado por estar aqui conosco. Cleópatra, Delcino, tudo certo por aí? Tudo certo, boa tarde, é sempre um prazer. Boa tarde, Cleópatra, boa tarde, Letícia, André, Bernadette, Mari e todos que nos escutam e nos veem. Legal, Delcino, que bom que está aqui de novo conosco também. Bernadette, tudo certo em Santa Catarina? Tudo certíssimo aqui, um dia de sol maravilhoso, tudo maravilhoso. Boa tarde, André, Mari, Letícia, Cleópatra, Delcino, e boa tarde a todos que nos ouvem, que nos prestigiam nesse momento. Esperamos que seja um momento bem especial e com muito aprendizado, muita gratidão. E você aí, André, me falou 2 vezes o meu nome, me dissesse que eu estava lá no Porto. Eu já me transportei para o Porto, mas depois tive que voltar aqui, mas está tudo ótimo aqui. Então tá, então se tu tá lá no Porto, vamos trazer a Cleópatra aqui para Florianópolis. Isso. Então tá, que legal, gente, que estamos aqui, a 6ª temporada do Terapia do Dia. Muito importante a presença das terapeutas, consultoras, terapeutas, porque estamos enfrentando uma pandemia nunca vista na nossa geração. No Brasil, o número de mortes ele é recorde a cada momento, mesmo que se tenha aí confusões armadas e números um pouco escondidos. É fundamental que a gente fale muito de saúde. O nosso campo aqui é da saúde preventiva, né? As terapias complementares, integrativas, alternativas, naturais, são as maneiras como são chamadas. Então, ao nós apresentarmos, contarmos, falarmos sobre os atendimentos, sobre as terapias, é a nossa contribuição para esse momento muito crítico em relação à saúde que nós estamos vivendo. E começamos sempre com um centramento. Quem faz hoje? Hoje, quem faz o centramento para nós é a Cleópatra. Pode ser, Cleópatra? Sim, vamos fazer então. Podemos começar? Por favor.
Então eu vou pedir a todos os ouvintes e a vocês também, todos os que puderem, convido a sentarem-se numa posição confortável, que seja bem confortável, e se puderem, quem puder, que feche também os olhos. Então vamos começar. Relaxem o corpo. Relaxe. Respire serena e profundamente, sem forçar. Ao inspirar, imagine que traz para dentro de si tudo o que quer ou precisa. Relaxamento, saúde plena, paz, vitalidade ou qualquer outra qualidade que goste ou que queira. Cada vez que inspira, sinta que as coisas boas fluem para dentro de si. Ao expirar, lentamente, muito lentamente, imagine-se a soltar tudo aquilo de que não precisa. Ansiedade, tensão, cansaço. Liberte-se de tudo isso sempre que expira. Inspire profundamente, mais uma vez, levando para dentro de si tranquilidade, paz, energia e felicidade. Esboce um sorriso no seu rosto. E expire bem devagar, limpando a sua mente de tudo aquilo que não necessita. Inspire profundamente uma vez mais e imagine que inspira todas as soluções de que necessita na sua vida. Respirando com serenidade e leveza. Traga toda a sua atenção para o momento presente. Sinta-se muito bem. Seja bem-vindo. Cleópatra. Bom, muito obrigado. Eu acho que não foi talvez a gente não tenha escutado. Talvez seja importante quando a gente não estiver falando, os nossos microfones estejam fechados, Delcino e Bernadette, se vocês conseguirem, porque tem um som que está vazando, então às vezes ele fica sobre o outro, tá? Vamos ver se é isso, senão a Mari dá um jeitinho para nós. Vamos já dar um alô pro pessoal aqui, a Regina Panseri manda aqui um abraço, fã do programa, e disse que em algum momento ficou sem som. Regina, por favor, se alguém continuar sem som, tu nos avisa de novo, tá? Gente, temos muitos assuntos para tratar. No programa passado falamos, né, sobre crenças limitantes, sobre desbloqueio, sobre ser protagonista da sua própria vida. Então, vamos conversar sobre isso. Vamos conversar sobre os atendimentos de cada um também. E temos uma especificidade, por enquanto, né, que ficou da semana passada para nós conversarmos, que era a questão da cromoterapia. A Bernadette vai trazer alguns assuntos desses para nós e a gente vai conversando, perguntando e vendo também como é que se relacionam as outras terapias. Começamos por aí, pode ser? Pode ser, sim, pode ser. Tá. Bernadette, conta para nós a questão das cores, como é que a terapia pode ser feita através das cores e tudo isso, tudo o que isso engloba. Então, a cromoterapia, como o nome já diz, né, cromo é cores, né? Então, é uma terapia utilizando todo o poder, toda a energia das cores.
E o interessante, eu acho que talvez assim, antes da gente falar especificamente como que é essa terapia, a gente entender um pouquinho de onde ela veio. E aí também, se vocês tiverem alguma informação, quiserem contribuir, acho que vai ser bem bacana, assim. Para a gente entender que não é um processo que de repente alguém começou a bolar, vamos, que tal, fazer assim e tal. Então, realmente tem todo é um conhecimento muito antigo, né? Se tem evidências que já era utilizada no antigo antigo Egito pelos faraós, né? E também Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, ele utilizava todo o tratamento, uma parte do tratamento dele, ele utilizava a luz solar. E bem mais tarde, Isaac Newton, que é o físico, né, ele foi a primeira pessoa que conseguiu descobrir que na refração da luz solar nós temos todo o espectro de cores, que são as 7 cores primárias, as mesmas cores do arco-íris. Então, a partir daí, começou todo um entendimento mais científico sobre a utilização das cores, que já vinha sendo utilizada, mas de uma forma de um conhecimento passado de pai para filho, ou enfim, passado de forma oral, sem um entendimento mais profundo. E o bacana desse processo, quando a gente começa a entender um pouquinho mais da cromoterapia, foi estudar que aquele cientista e pintor famoso alemão, o Goethe, ele estudou por 40 anos a questão das cores. E ele foi a primeira pessoa que estabeleceu as características fisiológicas das cores. Então, é muito interessante porque ele, no trabalhar com as cores, como ele pintava, ele tinha todo um estudo relacionado com as cores, então ele já estabeleceu, por exemplo, que o vermelho, ele tinha propriedades estimulantes. Também ele conseguiu entender que o azul era uma cor que acalmava. Você olha para o azul e ele acalma. Por isso que assim, é bem bacana quando a gente vai para beira-mar, né? Ou vai para a praia, e você olha o oceano, aquele verde ou aquele azul, conforme o dia está mais verde, está mais azul. São duas cores que acalmam, que tranquilizam. E o amarelo, ele já tinha percebido que o amarelo, ele é uma cor relacionada com alegria, com a coragem. E o verde, ele dizia que o verde era algo muito refrescante. E aí, se a gente começa a olhar para a natureza, a gente vê que realmente, se a gente olha no nosso redor, o planeta tem uma extensão muito grande de verde. E não é por acaso, porque o verde realmente, além dele ser refrescante, acalmar, ele está relacionado com o chakra cardíaco, né? Que é o nosso chakra do coração, que é o chakra da amorosidade. Então, o verde traz essa refrescância, traz essa tranquilidade, e também é uma cor relacionada com a parte da cura, da esperança. E o mais interessante é que no século XIX teve um físico, deixa eu lembrar agora o nome dele, o Dr. Niels Faison. Ele ganhou o Prêmio Nobel da Medicina na época, em 1903, por conta de que ele descobriu que a tuberculose cutânea podia ser tratada com raios infravioletas. E depois, mais tarde, essa cor, ela está sendo utilizada hoje, por exemplo, nas maternidades, principalmente na área neonatal, onde as crianças precisam ficar em incubadoras, porque ela é uma cor que ajuda a fazer todo o processo da limpeza das infecções. Então, diminui muito a parte das infecções.
Então, eu estou trazendo um pouco essa curiosidade para a gente ver que realmente assim as cores, o estudo das cores é algo muito profundo. E agora, mais recentemente, se descobriu, por exemplo, que cada cor ela tem uma frequência vibracional e ela tem um comprimento de onda. E as frequências vibracionais são medidas em hertz. E o comprimento de onda é em nanômetros, que é essa medida que mede o comprimento de onda de uma energia. Então, realmente, tudo que foi trabalhado lá na antiguidade, hoje está sendo comprovado cientificamente. Então, as cores têm uma importância muito grande na nossa vida, tanto no aspecto físico, quanto emocional e quanto mental. Então, por exemplo, o amarelo, né, que a gente falava. O amarelo, que é uma cor vibrante, é a cor do nosso plexo solar. É a cor do nosso poder pessoal. Então, quando a gente se sente muito sem, parece que força pessoal, parece que a gente não é ouvido, parece que a gente não tem uma força vibracional para se colocar como um ser inteiro, por inteiro, está faltando um pouco de força do nosso poder pessoal. O amarelo pode nos ajudar bastante. E aí vocês podem perguntar assim, mas como é que eu posso usar as cores em meu benefício? Principalmente, como o André falou, nós estamos vivendo nesse momento de pandemia, onde nós temos muitas informações que são fakes, temos muita contranotícia, temos muita dificuldade, a gente fica embaralhado, fica com dificuldade. Como é que as cores podem nos ajudar nesse momento? Então, algumas dicas nesse sentido que eu acho que a gente pode ajudar bastante agora. As cores, elas tanto podem ser usadas nas roupas que a gente utiliza, nas roupas externas, né, como nas roupas íntimas, ou na roupa de cama, por exemplo, também a gente pode utilizar. Podemos utilizar através de uma luz que a gente fica exposta nela por algum tempo. Podemos utilizar através das pedras, então podemos usar um anel, um colar, um brinco que nos dê aquela, no caso das mulheres, aquela cor, aquela vibração daquela cor. Podemos usar na comida, então podemos comer mais produtos daquela cor, por exemplo, naquele período que a gente está precisando. E também tem a prática terapêutica mesmo da cromoterapia, a gente aplica na pessoa, quando presencial, através de lâmpadas ou através de aparelhos tipo acupuntura, e também na mesa radiônica a gente também aplica a cor, por exemplo, aquela cor determinada, seja no chakra, seja no corpo físico, emocional, mental, aonde estiver fragilizado. Mas se a gente for falando algumas coisas, vocês vão podendo se identificar e ver de que forma pode utilizar então as cores em seu benefício. Ótimo. Bernadette, antes de tu continuar, né, que agora a gente vai entrar ali na aplicação, o pessoal já está dizendo aqui, a Vilma, por exemplo, disse: sou apaixonada pelo amarelo. Eu acho que o pessoal que está nos escutando, né, tanto na rádio quanto quem está no Facebook, de repente pode mandar suas cores preferidas, com né? certeza, com certeza. E ver o que dá para dizer. Então, quem está escutando pela rádio, né, e não tem acesso aí ao Facebook ou algo assim, pode mandar no e-mail, no WhatsApp da rádio, 55, né, que é o código do Brasil, porque a Cleópatra está em Portugal, então temos ouvintes além mar. Então, se for de fora do Brasil, é 55, e no Brasil é o 51, e 996-537474. 996-537474. Eu acho que a Mari já colocou o primeiro comentário aqui na transmissão pelo Facebook, já são os números ali, deve estar ali o telefone da rádio também, senão a Mari pode colocar para nós. E quem está no Facebook, coloca para nós ali qual é a cor. E de repente nós aqui podemos dizer também, né? Assim que a Bernadette nos der a deixa, a gente diz as cores que nos agradam. Só as 4 principais, né, que tu mencionou. O vermelho é associado a quê? O vermelho está associado com a estimulação, é uma cor estimulante. Então, por exemplo, quem está com uma baixa energia,
e o vermelho está relacionado com o nosso chakra básico, né? Então, é aquele chakra da força do dia a dia, a gente levantar com vontade, com estímulo para fazer as coisas nossas do dia a dia, para atuar, enfim, fazer a nossa higiene, fazer os nossos exercícios, fazer a nossa alimentação, fazer o que nós temos que fazer no nosso dia a dia. O vermelho é estimulante nesse sentido. Então, a pessoa que está, falta de energia, levanta da cama, parece que se arrastando, com dificuldade, ela pode usar o vermelho a seu favor. Então, o vermelho vai trazer essa vibração. O vermelho, olha, só para vocês imaginarem, o vermelho, a frequência dele em hertz é de 405 a 480 hertz. Só para vocês terem uma ideia da diferença, por exemplo, quem está com raiva ou quem está com vergonha, está vibrando em torno de 20 a 30 hertz. Então, é uma frequência muito baixa a raiva, muito contrita, enquanto que o vermelho abre, né, expande, que é essa energia. Agora também temos que ter um cuidado, por exemplo, se a gente está num momento de muita raiva, né, de muito nervosismo por alguma coisa, enfim, está com uma agressividade com a gente ou com o outro, então a gente precisa retirar o vermelho, porque senão ele continua estimulando, porque o vermelho é uma cor que estimula, então ele vai estimular em todos os sentidos. Então, quando a gente está com baixa energia, nós vamos usar o vermelho, seja na comida, seja numa roupa, ou podemos usar na comida, numa roupa, numa lâmpada. Se estamos com a energia muito baixa, é bacana usar o vermelho. Agora, se nós estamos já muito acelerados, então é bom retirar o vermelho. Então, deixar as cores mais que estão ligadas à calma, à tranquilidade, que é o azul, que é o verde, né? Tirar as cores quentes, porque o vermelho, o amarelo e laranja são cores quentes, são cores vibrantes, cores que empurram para frente. Não que os outros não empurram para frente sim, mas de maneira calma, tranquila. Então a gente tem que ir verificando. Em geral, assim, a nossa intuição, ela vem e nos dá a dica do que a gente precisa. Às vezes a gente hoje eu vou colocar uma camisa branca, mas quando vê, pegou uma azul, né? Então, porque era a cor que tu estavas precisando. Então, a gente seguia um pouquinho a nossa intuição, aquela vontade primeira que vem, realmente é uma forma bem adequada. Deixa eu aproveitar e perguntar. Eu sei que eu estou te interrompendo, tá? Sim, pode falar, André. Tu mencionou, né, o azul, assim, a calma, e mencionaste também da beira-mar, né, olhar para o oceano, e aí já juntou um pouco do verde, que é refrescante. Olha que interessante, nós temos aqui a Cleópatra participando, né, e temos essa questão aí, Portugal-Brasil, que se deu a relação através do mar, e Portugal é aquele país que fica ali na ponta da Europa, então uma história ligada à característica marítima. E o Brasil também é uma das principais características a praia, né? Então eu queria saber já da Cleópatra se ela identifica essas características no povo português, né? E para nós também, no povo brasileiro, que podem vir através dessas cores. E o Delcino, ele mora numa região ali mais ou menos no meio do mato, com bastante verde, e uma das características do Brasil também é o verde, né? Da mata, etc. Vocês identificam essas características, Delcino e Cleópatra, e já aproveito para perguntar se as cores entram um pouco também no trabalho de vocês. Posso começar por responder. Claro. O azul, pelo que eu percebi, o azul estava associado à calma, não era? Era uma cor associada à calma e uma certa tranquilidade. Sim, eu penso que sim. Eu penso que realmente os portugueses, sim, penso que é um povo calmo, relativamente calmo, sim. O verde, eu já não me lembro o que era o verde. O verde era? Refrescante. Refrescante. Sim, penso que sim. Penso que também se adapta bastante. Aliás, nós temos não só esta costa imensa, não é? Este mar, esta costa fantástica. Aliás,
nós somos, Portugal é o país com uma das localizações mais privilegiadas da Europa. Temos esta costa fantástica e, ao mesmo tempo, no interior do país temos muito verde, muito verde. Portanto, eu diria que nós temos até 3 cores predominantes: o azul do mar, o verde da vegetação, porque nós temos uma vegetação muito luxuriante também, e o sol, o amarelo, porque nós somos um país muito ensolarado, felizmente. E eu, sem saber, eu hoje vim vestida com a cor da alegria e da coragem. Sem saber, hoje vim com amarelo. Eu não fazia ideia que era a cor da alegria e da coragem, mas é uma cor que eu também gosto bastante. Muito bom. Obrigado, Cleópatra. Delcino, como é que nos relacionamos? Olha, eu acredito, eu sempre insisto nisso, que a natureza tem tudo, a natureza nos oferece tudo, né? E é muito importante a gente ter esse conhecimento, essas dicas do pessoal especialista na cromoterapia, para a gente se alinhar, porque a lei do menor esforço, né? Quando eu estou alinhado com a natureza, eu não estou resistindo, eu estou colaborando. Então, por exemplo, se eu for fazer uma atividade que precisa de estímulo, é muito comum nas cenas de amor, de namoro, o vermelho, né? Porque o vermelho é quente, cores quentes, né? Porque precisa a energia vital, é o chakra básico que controla isso. Se tu vai meditar, tu precisa de uma cor que te acalme. Então, se tu tendo esse conhecimento, tu usa isso a teu favor, né? E conforme aí entra aquela teoria que eu sempre falo do mindfulness, estar presente. Eu vou usar a energia ao meu favor. E eu não vou... a cor é bobagem, eu vou meditar de vermelho, entendeu? Eu estaria indo contra a natureza, contra o natural. E isso já não é mais crendice, isso é provado cientificamente, né? Que as cores têm influência sobre as pessoas. Então, o nosso país, então, ele tem todas as influências, né? Todas as correntes. A litorânica é mais energia, mais sol, mais cores vivas, entendeu? Aí tu vai mais para a campanha, tem mais verde, vai lá para a Amazônia, é mata, é verde. Então, eu acho que a gente tem que se adequar com aquele momento e aonde tu estás. E aí, sim, eu acho que eu estou num momento muito legal na minha vida, tá? Então, eu procuro me harmonizar com isso. E eu acho que a gente fazendo isso, tu tá colaborando para te conectar com esse todo que faz parte de nós, né? E eu não fazendo isso, eu tô ignorando essa minha parte do todo, entendeu? Não sei se eu me fiz entender. Eu procuro respeitar essas energias e faz muito sentido para mim. Uma das dicas também é a água solarizada, mais comum é a azul. Nós pegarmos, né? Nós temos aqui em casa, ali no nosso espaço também, que eu atendo, né? E tem os cursos, uma garrafa de vidro, claro, né? Evitar o plástico, mas uma garrafa de vidro azul, mas a pessoa pode usar de outras cores, a Bernadette, né? Pode complementar. Se a pessoa está precisando de mais ânimo, mais motivação, beber ali já ter, né, essa garrafa que a gente encontra em bazares, em lojas, departamentos, né, de utensílios domésticos. Então, assim, procurar uma garrafa laranja ou uma vermelha para dar ânimo, ou a azul, né, que também é comprovada cientificamente, é a pergunta que eu quero fazer para vocês, né, a azul para ajudar a equilibrar, limpar memórias de traumas. Então, dentro disso, eu quero perguntar para vocês, a Bernadette contou um pouco da história, de como surgiu a cromoterapia, mas como é para vocês, no dia a dia de vocês, ou nesses estudos que a gente faz, essa relação da ciência com as terapias holísticas ou as terapias alternativas, naturais? A gente sabe que a Cleópatra ela é profissional de engenharia, então é uma área super, né, da matemática, das exatas, no programa anterior ela contou um pouquinho como foi encontrar o TFT, né, que é uma forma de acupuntura sem agulhas, e como foi descrédula no início, porque claro, como todos nós, né,
como é que algo tão fácil, simples e natural pode funcionar. Mas o que vocês pensam, assim, podem colocar também a opinião de vocês e se tiver algum momento em que a ciência, isso aqui não foi comprovado, será que eu acredito? Ou só acreditou depois de comprovado, ou até mesmo testou, né, experimentou em si e não precisou de comprovação, ou se tem pessoas, clientes que chegam até vocês duvidando, ou algum familiar, algum amigo, como é que é então essa relação da ciência com esses conhecimentos? Quem? Bem, assim, falar, eu Clara. poderia... Tá comigo? Tá comigo? Pode ser, Bernadette, depois que eu abro o Delcino, pode ser. Então, assim, a Letícia fez uma provocação e à medida que ela foi fazendo a provocação, eu me reportei quando pela primeira vez eu utilizei em mim a cromoterapia, antes ainda de fazer qualquer formação na área de cromoterapia. Depois eu fui entender. Mas eu tive, início da década de 90, eu tive um problema muito sério de saúde. E esse problema, que depois de 2 anos de exames, e eu ficando cada vez pior, acabei descobrindo que eu estava com toxoplasmose. Mas antes de realmente chegar nesse diagnóstico, eu tinha feito muitos exames e estava cada vez pior e não tinha, nenhum médico me dava nenhum tratamento. E acabei indo para um médico que infelizmente não está mais em Florianópolis, o Dr. Gilberto Felipe. E ele era um médico, ele é um médico que além de ter cursado medicina, ele também fez um curso de iridologista. Então, ele fazia a consulta pela íris do olho. E aí eu cheguei no consultório dele, tinha pilhas de exames, e ele me disse assim, consultou minha íris e disse que eu estava com uma infecção generalizada e que ele só aceitaria me tratar se eu fizesse realmente 100% do que ele recomendaria. Eu, como estava muito mal, realmente muito mal, eu não tinha mais força para descascar uma laranja, para vocês imaginarem a minha situação. Tinha emagrecido muitos quilos, eu estava na época com 46 quilos, e inclusive até exame de AIDS eu tinha feito na época, porque não descobri o que era, então iam vasculhando. E então eu disse, eu faço qualquer coisa, pode dizer para fazer e eu faço. E uma das áreas do tratamento foi com cromoterapia. Eu instalei no meu quarto, na época, as 7 cores, eu fiz uma régua, coloquei na cabeceira da minha cama, uma régua com as 7 cores. E eu precisava fazer o tratamento assim. Eu tinha que fazer 10 minutos de banho de luz de cada cor e depois mais 10 minutos com todas as cores. E depois, claro, ele foi mudando à medida que eu fui melhorando, foi mudando esse processo. Mas essa terapia, como eu estava muito mal, e claro, também trabalhei com outras terapias, né, que depois eu fui atrás para saber como que era e tal, mas eu senti na minha pele, à medida que eu comecei a usar as cores, porque eu estava muito debilitada, estava com uma intoxicação muito grande, estava com uma inflamação muito grande. Então, eu precisei realmente de um tempo significativo fazendo esse trabalho. Mas foi maravilhoso. O resultado, eu sentia em mim o resultado ocorrendo na medida que eu fazia os banhos de luz. Só um pouquinho, Tá meio cortando. Delcino, consegue fechar o teu microfone? Daí tu abre quando tu for falar? Eu não sei se...
É algum som vazando, mas pode continuar, Cleópatra. A minha opinião... Desculpa, Cleópatra, desculpa, eu falei o nome errado, eu não sei se é Bernadette, desculpa, se ela terminou, a Bernadette vai terminar e daí a Cleópatra fala. Eu não tinha percebido, sim, se ela terminou ou não. Fui eu que errei, desculpa. Não, tudo bem, André. Não, é porque houve esse barulho grande. Eu finalizei a minha fala, né, falando da minha experiência, do meu próprio tratamento, e depois, então, que eu fui buscar informação de que tratamento era esse, e aí, realmente, quando eu fiz a minha formação, eu não tinha pensado em também oferecer como ajuda para outras pessoas, mas agora, na minha técnica, eu utilizo ela no meu dia a dia, no trabalho, com qualquer assunto que seja, porque as cores, sempre que tem um desequilíbrio emocional, mental ou físico, tem um desequilíbrio também na questão das cores que nós temos internamente através dos chakras. Então, eu sempre busco verificar isso e voltamos a equilibrar com aquelas cores que precisam mais e aquelas cores que precisam menos, então a gente faz o processo de equilíbrio das cores. Obrigado, Bernadette. Agora sim, Cleópatra. A minha opinião é que, de facto, cada vez mais estas técnicas que são complementares à medicina tradicional, e eu foco sempre muito esse aspecto, todas estas técnicas são complementares. Elas, juntamente com a medicina tradicional, complementam-se muitíssimo bem, e, portanto, o mais importante até é este trabalho que se faz em conjunto. Todos têm o seu lugar em determinada altura, mas, de facto, cada vez mais estas técnicas e terapias complementares têm um suporte científico. Porque se muitas vezes as pessoas até estão a ser sujeitas a uma técnica que elas pensam que é que só sentem que faz efeito e por isso faz efeito, essas pessoas, na verdade, elas desconhecem a base científica que está por trás. Porque, efetivamente, estas técnicas todas têm uma grande base científica por trás e a maior parte delas está já comprovada, apesar de muitas vezes algumas pessoas ainda tenham alguma relutância em aceitar isso. Mas eu falo, por exemplo, do meu caso, relativamente à TFT, quando eu conheci a TFT, que fui cética daquelas 3 vezes em que a dor passou. Na verdade, eu fui cética durante 2 vezes, porque à terceira percebi que já não podia ser coincidência, não é? Nessa altura, eu já tinha lido todos aqueles estudos que havia, mesmo através da Callahan Techniques, todos os estudos que eles tinham mencionados, eu tinha lido, porque eu achei a técnica tão interessante. Vi que tinha lá estudos já e muitas coisas já documentadas, e a primeira coisa que eu fiz foi ler, e achei muito interessante e achei até que fazia todo o sentido. De facto, parecia-me simples, em poucos segundos, tirar uma dor tão forte. E daí que só à terceira vez é que eu admito que só à terceira vez é que percebi que sim, que era mesmo sério. E o meu ceticismo foi mais, não por a técnica ter funcionado, mas por ter funcionado tão rapidamente. Porque uma dor que passa em 10 segundos, e às vezes tem-me acontecido que passa em 5 segundos, é assim uma coisa, é fantástico, não é? É fantástico. E apesar de eu saber qual é a ciência que está por trás, realmente essa rapidez é genial, é fantástico. E foi mais nesse aspecto que a minha incredulidade foi mais nesse aspecto. Mas efetivamente, cada vez mais, todas estas técnicas, nós começamos a ver o suporte científico que elas têm. E como a Bernadette mencionou no início do programa relativamente à cromoterapia,
já vem de há milhares de anos, não é? Já vem desde a altura dos antigos egípcios. E, portanto, há muita coisa que nós começamos agora a adquirir novamente, e eu digo adquirir novamente porque nós não estamos a descobrir nada. Eles já usavam, mas há muito conhecimento que, entretanto, se foi perdendo, e eu acho que muito deste conhecimento também se foi perdendo, não só em relação a estas técnicas, mas em relação ao saber em geral, agora é até um bocado assim mais generalizado, porque com a nossa socialização e a nossa aculturação, nós fomos achando que algumas coisas não eram... como é que eu hei de explicar? Não eram muito racionais ou que não eram muito fáceis de perceber, era mais... As pessoas não davam tanto valor ao que sentiam e davam mais valor àquilo que percebiam, ao que entendiam. E muita coisa foi sendo deixada de parte. E agora, infelizmente, estamos a resgatar essas coisas todas antigas que já se conhecia, e quem fala dos antigos egípcios fala dos antigos chineses também, muitas coisas que eles sabiam e praticam ainda hoje, que cá ao Ocidente ainda não chegaram sequer, ainda não chegaram até nós. E tudo isso nós depois vamos vendo e tudo acaba por ter uma base científica. Eu aqui também não quero generalizar e dizer que todas as técnicas que aparecem, porque também há muita coisa que a gente às vezes vê na internet, nós temos que ter algum critério também, não é? E temos que ter às vezes alguma cautela, algum cuidado, porque nem tudo o que aparece, nem tudo o que se nos é oferecido é bom. Nem tudo tem base científica. Eu estou a falar destas técnicas que nós temos falado aqui, e há outras também que têm efetivamente base científica, mas nem tudo o que é oferecido hoje em dia como sendo bom, como sendo maravilhoso e milagroso, temos que ter alguma cautela e realmente ter algum critério também, e saber selecionar, porque realmente, como em todo lado, há o trigo e há o joio, não é? Há coisas que são efetivamente comprovadas e são boas, e outras que nem tanto. Há coisas que às vezes são oferecidas que não são assim tão boas como isso. Mas sim, eu creio que estas terapias que são sérias e que realmente são excelentes, cada vez mais sim, estão assentes em bases científicas, sim, cada vez mais. E os casos que a gente vai tratando e vai ajudando, também vão comprovando e vão ajudando a fazer esse livro de casos de sucesso e até para fazer as estatísticas, não é, do que funciona e do que não funciona, sim. Muito bom. Só dando uma informação nisso que a Cleópatra está falando, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde, em 1973, reconheceu a cromoterapia como uma técnica de tratamento dentro da linha dos tratamentos complementares. Então, ela tem uma base científica bem significativa. E também os próprios hospitais, algumas alas de alguns hospitais, eles já pintam as paredes de azul, os uniformes digamos, dos médicos, enfermeiros nas salas de cirurgia são verdes e azuis. Então já se usa alguma dessas áreas, inclusive dentro de um ambiente hospitalar, não como uma coisa aberta, mas ela já como um conceito, como um auxílio dentro dos tratamentos convencionais, né? Da importância que tem efetivamente essa vibração, essa informação que traz dentro das cores, né? Que é a vibração energética mesmo, que ela passa essa informação da vibração tanto do comprimento de onda quanto da quantidade energética em hertz, né? Obrigado. Desculpa. Não, é isso. Tá. Delcino. Gente, só do áudio, tá? Você não vai falar a questão do áudio, como a gente está captando, né, cada um na sua casa, a gente não consegue saber se é nosso, se não é, né, e a Mari lá na rádio não consegue equalizar. Quando a gente estiver escutando, aí se a gente conseguir, a gente fecha o microfone, eu acho que daí evita qualquer tipo de ruído, tá? Delcino, desculpa, por favor. Beleza.
Assim, eu acredito seriamente na harmonia. Eu acho que todas as terapias complementares, integrativas, elas vêm para somar, tá? E elas vêm para contribuir e para levar o sujeito, levar o indivíduo para o equilíbrio e permitir que ele naturalmente se estabeleça, né? Infelizmente, as pessoas, o nosso mundo funciona de uma forma diferente, né? Quando tu tá bem, tu não procura nada, tu só procura atendimento quando tu tá no último, né? E aí as terapias têm que, além de ajudar a equilibrar, tem que também curar, quando não é a tarefa da cura, né? A gente, através da ajuda, a gente equilibra o corpo para que o corpo se cure. A cura não, nas terapias integrativas, eu acredito nisso, sinceramente, a cura não está. A cura ela é subjetiva, ela é subliminar. No momento em que tu encontra a conexão, tu te equilibra. E eu acho que as terapias integrativas têm esse papel básico e fundamental. Eu não vejo saída, eu não vejo outra alternativa que não seja o que já Sócrates falou lá 400 anos antes de Cristo. Conhece-te a ti mesmo. Jesus também falou isso. Todo mundo fala, mas a gente procura sempre fora, sempre fora. As terapias integrativas vêm para ajudar a gente nesse sentido. E elas são poderosíssimas para ajudar o sentido, o indivíduo se conectar com esse todo. E aí eu dou o exemplo de Jesus fantástico, né? Eu estava vendo um filme essa semana onde todo mundo estava querendo ajudar lá um indivíduo que estava sofrendo lá, apanhando, e os guardas batendo, e Jesus chegou no meio, pegou um copo d'água, passou por todo mundo e deu água para o cara e ninguém fez nada. Porque ali ele usou a conexão, ali ele usou o poder dele. Porque para ele, como espírito puro, falando de espiritualidade agora, ele precisa desse corpo físico para se conectar, para viver aqui. Nós precisamos desse corpo físico para viver aqui, mas nós somos muito mais que isso. Nós somos perfeição, nós somos essência. Só que nós temos que aprender a usar essa conexão. Para te alimentar melhor, a usar a meditação através das cores, a ajudar a ter menos rancores com as pessoas, fazer um pouco menos julgamentos, entendeu? Levando sempre o indivíduo para esse centro. É nisso que eu acredito e é nisso que eu trabalho seriamente. Ontem eu brinquei com um paciente meu ontem, que eu disse assim, ó, eu tô numa fase, tudo que eu boto vira ouro, tudo que eu boto fica bom. Então tá com problema, vem cá falar comigo que tu vai ficar bem. E ela, depois da conversa, dava risada, pô, eu tô bem mesmo, entendeu? Porque eu acredito que eu faço bem para as pessoas, se elas querem, entendeu? Se elas se abrirem e me procurarem, elas vão receber aquele benefício. E eu respeitando um princípio básico que eu descobri lá com o famoso Deepak Chopra, em que não tem que resistir nada, entendeu? Quem quer vem até ti. Tu não tem que correr atrás para ajudar. Tem que te oferecer, eu tô aqui, entendeu? Quando a pessoa quer, ela encontra. Porque a solução está dentro de cada um. Não está no terapeuta, não está no profissional. Está na pessoa. Só que essa conexão é dela. Sabe o que ela precisa. Ela sabe o que faz bem para ela. E nós agora vamos ser um pouco presunçoso, um pouco prepotente, né? Nós, enquanto terapeutas, temos essa capacidade de ajudar as pessoas a se conectarem com essa melhor delas. Para mim é isso aí. Eu não estou te ouvindo. Eu também não estou ouvindo. Desculpa, gente, nosso microfone estava fechado. Vai de novo. Tá. Então, Delcino, nós sabemos que tu trabalha em um posto de saúde, é uma área médica, e nós temos aqui uma colega da área da saúde que percebe a mudança de vibração, ela é voluntária no CEPOM, e ela comenta que o uniforme Ação Lunardelli. Ela comenta, o nosso uniforme é verde, muito boa a terapia das cores. Como é lá no... Conta assim brevemente para nós no posto de saúde, trabalhando com médicos, e tu entra como terapeuta de TFT, de Reiki. Como é que foi a entrada da terapia alternativa no posto de saúde?
Inicialmente foi um pouco como todo, tu abre novos caminhos, né? A medicina em si, alguns médicos são bem resistentes. E lá eu tive a sorte no período que eu trabalhei, logo que eu comecei, chegou em seguida um médico cubano. E esse médico cubano geralmente ele vem com outra cabeça, né? Outra mentalidade. E ele me ajudou muito, entendeu? Porque ele tinha uma abertura fantástica para esse sentido. Os outros não, tem tanto, entendeu? Mas o resto do pessoal encampou a ideia, entendeu? E em seguida, hoje eu sou respeitado, tenho tranquilidade em todas as áreas, os médicos, dentistas, profissionais, enfermeiros. Eu dou curso, eu faço curso de... Tu participou de um lá, curso de Reiki para os profissionais, e nós temos um plano agora, a nova secretária de saúde que assumiu, já abriu as portas para a gente fazer outros cursos para mais profissionais de saúde trabalharem com Reiki, somando as suas atividades. E sobre as cores, eu achei muito legal, a nossa dentista, a Larissa, ela usa o uniforme colorido para atender as crianças, entendeu? Bem legal, ela vai atender na escola atender as crianças com um uniforme todo com florzinha, com super-heróis. Isso funciona com uma maravilha, entendeu? Então, eu acho que essa é uma responsabilidade do terapeuta. Tu não tem que chegar dizendo, tu tem que chegar e conquistando espaço. E é isso que a gente tem feito. E é isso que eu aconselho a pessoa. O que resiste, persiste, né? Tem que engolir. Não tem que engolir ninguém. A gente tem que chegar e mostrar o trabalho. E as pessoas que recebem é que tem que dizer, olha, é bom, eu gostei. E até surgiu algumas brincadeiras. Uma paciente chegou numa reunião na frente dos médicos e das enfermeiras e disse assim, eu tinha uma dor que eu vim aqui, tu me dava remédio todo dia e nunca curou. Esse rapaz com uma simpatia de 3 pontinhos sumiu a dor. Brincando, claro. Ela falou brincando, né? Mas aí já não é simpatia, é um processo terapêutico, mas tudo na brincadeira. Então, isso faz parte de todo esse desbravamento de espaços que a gente tem hoje, essa capacidade de fazer. Quer dizer, coloca aí 200, 500 anos atrás, quem falava isso era preso, era morto, era queimado como bruxa, como bruxo, sei lá. Então, a gente tem que aproveitar esse momento. Esse momento é único no mundo. Nós temos a palavra, os bruxos têm as palavras, isso é fantástico. Muito bom, Delcino. Tomara que não volte o tempo de queimar os bruxos de novo, né? Mas eu acho que muito cuidado com isso. Mas eu acho que a simpatia era do terapeuta, é isso que ela estava dizendo. É muito simpático esse cavalheiro. Gente, esse é o Terapia do Dia. A gente está chegando nas 15 horas. A gente vai um pouquinho mais, porque demoramos um pouquinho para entrar, as questões das conexões. Nós nos desculpamos, né, pelos sons assim vazados e etc., porque de fato estamos em home office, num esforço tremendo da Rádio Supersônica. A Mari toma todo o cuidado para ter o melhor som na rádio sempre, e as imagens aqui no Facebook. Então, em home office é um pouquinho disso, né? Mas estamos aqui com o recado. Muito obrigado a todos que estão aqui conosco. A San Lunardelli, Maria da Luz Cordeiro, Mário Sérgio Moreira Brito, Júlia Cude, Vilma e mais pessoas que estão por aqui. A Suzana também está por aqui, nossa colega terapeuta. Eu quero perguntar para a Cleópatra, antes da prática final, que vai ser com a Bernadette, né? Então, e depois a Cleópatra vai chamar a música que ela nos trouxe também, mas só um esclarecimento assim no final da Cleópatra, porque ela se considera, né, se coloca como consultora, e a gente está aqui, terapias e tal. Então, de novo, assim, se tem alguma diferença e como é que é o tratamento sendo uma consultora, Cleópatra? Bom, a diferença é basicamente, eu entendo que cada pessoa, como nós falamos já no programa anterior, cada pessoa é protagonista da sua própria vida. E nesse sentido, e na sequência no que vínhamos dizendo já no primeiro programa, é muito importante, e agora até também complementando o que acabou de dizer o Delcino, e muito bem, as pessoas têm que nos ajudar a ajudá-las. E então nós podemos ajudar as pessoas, e grande parte das vezes nós sabemos muito bem como as ajudar, mas elas têm que nos deixar e têm que nos ajudar a ajudá-las. Nesse sentido, elas é que assumem o protagonismo do próprio processo, de todo este processo. E é nesse sentido que eu me coloco como consultora e não como terapeuta, porque no fundo
eu ajudo as pessoas a resolver as mesmas questões que vocês, enquanto terapeutas, vocês posicionam-se como terapeutas, que vocês auxiliam também. As questões são as mesmas, aparece todo o tipo de questões. Mas é mesmo nesse sentido, a pessoa tem que querer ser ajudada, a pessoa busca, como dizia há pouco o Delcino, a pessoa sabe o que precisa, ela sabe o que precisa, e às vezes só precisa de um pouco de coragem, se calhar precisa de um bocadinho mais de amarelo, um bocadinho mais de amarelo na sua vida para ter essa coragem, não é? De ir para a frente e ir buscar aquela solução que ela sabe, no íntimo dela, ela sabe que precisa. E é nesse sentido que quando as pessoas me procuram, é como consultora, é mesmo, elas assumem uma parte muito importante, porque nós, e eu penso, isso aí, tanto eu como consultora e vocês como terapeutas, e como dizia o Delcino, nós não vamos curar ninguém. Porque também o conceito de cura dava para 2 ou 3 programas, não é? Só o conceito de cura dava para muitos programas, dava pano para mangas. Porque o que é a cura? Não sabemos, não é? A cura tem muito que se lhe diga. E então posiciono-me mesmo como, sim, auxilio as pessoas a resolver aquilo que elas veem que não está bem resolvido na vida delas e que não sabem como resolver. É nesse sentido, mas elas são sempre as protagonistas de todo o processo. Não sei se respondi. Sim, perfeito. Até porque eu acredito que a nossa ideia aqui, de todos nós, é a união, é unir os conhecimentos, as práticas. Então, ser consultora, ser terapeuta, ou medicina, ou terapia natural, porque as terapias também existem, dentro das terapias existem técnicas, que é um termo da área das exatas. Então, a ideia aqui não é a gente separar, achar um melhor que o outro, né? Mas é importante isso que a Cleópatra está trazendo, Delcino, Bernadette, né? Que nós somos responsáveis, é importante a gente se dar conta do nosso corpo e sermos responsáveis e conhecer aquilo que a gente vai buscar, que é para a nossa saúde, ou que seja para a nossa cura. É importante ter esse conhecimento e unir o que for possível para nós ficarmos bem, com saúde. Vamos, então, para a prática final. Hoje vamos até 15h07, então temos uns 4 minutinhos. Pode ser, Bernadette? Vamos ver, vamos fazer o máximo para conseguir nesse tempo, né? Então, a prática de hoje, eu pensei, como estamos hoje no Dia dos Namorados, e então a gente pode até dizer que é o dia dos relacionamentos, e nem sempre nossos relacionamentos estão saudáveis por conta de mágoas, ressentimentos, dores, enfim. Então, a técnica de hoje, pensando nesse dia e pensando em ajudar, porque também nesse período de pandemia a gente acaba se isolando mais ainda e algumas coisas que estão dentro da gente podem ampliar o seu processo de desequilíbrio no nosso corpo. E uma das coisas que eu entendo que são muito libertadoras, seja nos relacionamentos ou para a gente mesma, a nossa relação conosco mesmo, é a gente trabalhar com o perdão. Então, a técnica que nós vamos trabalhar agora é para a gente buscar perdoar. O perdão é extremamente libertador, para vocês terem ideia, quando o perdão, quando a gente limpa algo que estava nos incomodando, que a gente achava que uma outra pessoa tinha feito, que a gente tinha feito, que ficava se culpando, quando a gente limpa, a gente perdoa de coração, a gente perdoa de fato aquilo, a gente libera uma quantidade enorme de energia que estava ali contida. O perdão está no nível de 350 Hz na nossa consciência, então a gente dá um salto de consciência muito grande quando a gente perdoa. E às vezes a gente tem dificuldade de perdoar porque a gente entende, às vezes de maneira equivocada, que quando eu perdoo alguém, eu estou desculpando essa pessoa e que ela então pode continuar fazendo coisas erradas ou coisas não legais, então não se perdoa. Não, o perdão é para a gente, sempre, mesmo quando eu estou perdoando uma outra pessoa, eu não estou liberando ela para continuar fazendo coisas ruins, não.
Eu estou liberando aquela energia que estava em mim contida naquela raiva, naquele ressentimento. Então, o perdão é para mim. É sempre, mesmo se eu me culpo, eu vou liberar para mim, mas se eu estou culpando a outra pessoa, eu libero, porque eu não fico mais ligada naquela situação e naquela pessoa que me traz o sofrimento. E a pessoa, bom, é com ela, as situações são com ela, mas quando eu perdoo de coração, eu me liberto. Aquela energia ali contida libera-se para coisas maravilhosas para a gente. Então, por isso que o perdão realmente é algo libertador, é maravilhoso. Então, assim, a técnica, ela é muito simples, mas nós vamos fazer uma rodada só, já vou explicar agora. E a gente, às vezes, pode conseguir fazer a limpeza do perdão numa rodada, e beleza. Se a gente não conseguir, aí depois vocês podem continuar fazendo as rodadas, a gente conversa um pouquinho depois. Então, o que eu vou pedir agora? Que cada um foque em algo que dentro de si lhe incomoda, que não perdoou, que não limpou, que aquilo continua se culpando, ou que é de você mesmo, ou que é com uma outra pessoa, seja qualquer pessoa, pai, mãe, irmão, amigo, colega de trabalho, patrão, namorado, amante, marido, enfim, qualquer situação que esteja ali te incomodando. Olhe para essa situação de verdade, pode fechar os olhos, olhe para essa situação de verdade. Respira e sinta essa situação. Agora você dá uma nota de 0 a 10, quanto que essa situação te incomoda. E isso é bem importante. Dá uma nota de 0 a 10, sendo que 0 já está neutralizado, não incomoda nada. E 10 é o máximo de incômodo, ou seja, quando pensa naquilo, a raiva vem, todo aquele sentimento vem de novo, com força. Enfim, então dá uma nota. E anota essa nota, é bem importante isso. Tudo bem? Já fez isso? Ótimo. Então agora nós vamos fazer a nossa técnica, nós vamos utilizar 6 pontos. Nós vamos usar o ponto karatê, que é o lado da mão, essa parte gordinha aqui do lado da mão, não comece ainda, só estou explicando, lado da mão. Vamos usar abaixo do nariz, que é aqui nós temos um valinho abaixo do nariz, sempre batendo com 2 dedos. Baixo do queixo, também temos entre o lábio inferior e o final do queixo, temos um outro valinho ali, a gente vai fazer o tapping ali. O dedo médio, que é o início da unha do dedo médio, a palma da mão virada para você. Lado do olho, quem não está nos assistindo, só ouvindo, nós temos 2 ossinhos aqui do lado do olho, mais saltados, nesses ossinhos. E na clavícula, que a clavícula a gente procura esse Vzinho que nós temos aqui, coloca 2 dedos para baixo, 2 dedos do lado, qualquer lado da clavícula. Tudo bem? Muito bem, então foca agora nesse sentimento que você está tratando, que nós vamos tratar, e vamos começar então, nós vamos trabalhar visualizando, fazendo tapping e falando. Se você não quer falar, você pode pensar mentalmente naquilo que eu vou estar falando. E se você puder falar alto, melhor, porque você vai ouvir a tua voz, é mais fácil ainda. Então, batendo no lado da mão, bem conectado com esse sentimento, você vai falar: estou limpando agora toda a mágoa, ressentimento, dor e sofrimento relacionado aí fala a pessoa ou a situação que você está se relacionando, com qual situação que tem essa mágoa, essa dor, esse ressentimento. Fala o nome da pessoa. Limpando plenamente o meu coração dessa energia. Inspira, relaxa, bate agora embaixo do nariz e vai falando: eu limpo agora toda essa mágoa, esse ressentimento, essa dor, esse sofrimento que está dentro do meu coração, relacionado, aí fala a pessoa, a situação, ou você mesmo. Limpo agora, perdoo completamente nesse momento, essa dor, esse sofrimento, essa pessoa.
Queixo, eu libero agora toda essa dor, esse sofrimento, essa mágoa, esse ressentimento. Eu limpo, eu perdoo, eu libero agora. Aí pode falar o nome da pessoa, ou da situação, ou de você mesmo. Inspira, relaxa. Agora no dedo médio, sinto alívio nesse momento, sinto alegria nesse momento por estar perdoando, liberando toda essa energia de dor, sofrimento, mágoa e ressentimento. Inspira, relaxa, o meu coração está em paz nesse momento. Agora batendo no lado do olho. Agradeço agora toda essa limpeza dessa dor, desse sofrimento, dessa mágoa, desse ressentimento que levava em meu coração. Agradeço, agradeço, agradeço. Inspira, relaxa. Agora batendo no ponto da clavícula. Sinto, vejo todas as células do meu corpo vibrando na energia da gratidão por eu ter conseguido limpar, perdoar plenamente do fundo do meu coração toda essa dor, esse sofrimento, essa mágoa que levava dentro do peito. Gratidão, gratidão, gratidão. Inspira, relaxa, pode parar. E agora, olhe de novo para essa dor, para essa mágoa, para esse sofrimento e vê ainda quanto que falta para zerar isso. Pode ser que alguém de vocês já zerou, já limpou completamente. Pode ser que alguém de vocês limpou 20% ou limpou 50%. Se ainda falta, faz mais 2 ou 3 dessas mesmas sequências. Então, nas 3 primeiras sequências, lado da mão, baixo do nariz e queixo, você procura limpar, tirar essa dor, esse sofrimento, dissipar isso do seu coração. E depois, nos outros 3 pontos, que é o dedo médio, lado do olho e clavícula, você agradece, limpa e libera essa dor. E sente a gratidão lá no fundo do teu coração. E se alguém não limpou absolutamente nada disso, fez essa única rodada e não conseguiu nada, permanece na mesma situação, então, eu gostaria de poder ajudar. Se sentir vontade, pode entrar em contato pelo meu WhatsApp e eu vou dar uma consultoria, fazer uma consulta totalmente gratuita para fazer esse processo junto comigo, então, tratando essa dor, essa mágoa, esse ressentimento. Pode passar o WhatsApp dizendo, Bernadette, fiz a prática, não consegui limpar e quero fazer essa limpeza e a gente marca um horário para fazer. Ótimo. Muita gratidão por esse momento para vocês. Obrigado. Corre lá, então, tá lá os contatos dos terapeutas nos comentários da live no Facebook. Muito obrigado, Bernadette. Obrigado, Delcino. Cleópatra, por favor, a música que tu deixou para nós. O microfone, Cleópatra. Desculpem, sim. Então, a música que eu trouxe hoje é uma música que eu gosto muito, de um compositor que eu gosto imenso, que é de Sérgio Godinho, que é O Primeiro Dia. É uma música que tem uma letra fantástica. Eu desejo um bom fim de semana a todos. Lembrem-se, tal como diz Sérgio Godinho no tema, vence-se o medo, dá-se a volta ao mundo. E o alento bebe-se até num copo sem fundo. Bom fim de semana a todos e muito obrigada. Foi um prazer estar convosco. Muito obrigado, Cleópatra. Obrigado, Mari, que nos deu mais uns minutinhos. Obrigado, Delcino, Letícia e Bernadette. Beijo para o Henrique Fontoura e a Verônica que entraram por aqui. Nos vemos na próxima sexta. Feliz Dia dos Namorados. Corram para lá, www.radiosupersonica, para ouvir a música do Sérgio Godinho. Beijos a todos. Gratidão, até sexta. Gratidão a todos, até.